Palmeiras, o único brasileiro que venceu na primeira rodada da Libertadores. Flamengo e Botafogo prontos para o clássico de amanhã. Fluminense estreia mal na terceira fase da Copa do Brasil. Vasco teve dificuldades para vencer o Macaé ontem à noite. Venda de ingressos para jogo de domingo segue a todo vapor na Rua do Gás. Agora, no Esporte Total. Olá, um ótimo fim de semana para todos. Está começando o Esporte Total pela Terceira Via TV, o canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. E olhem só, o Palmeiras foi o único dos clubes brasileiros que venceu na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão foi a Barranquilla e derrotou o Júnior local por 3-0, com 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Borja. Vejam os gols. E se vocês estão pensando por que da gente destacar aqui no Esporte Total a vitória do Palmeiras, aí vai a resposta. Vocês sabiam que tem a chamada família palmeirense em Campos? Ah, não sabiam? Então vejam só na tela. Que beleza, olha só. Matéria que nós fizemos, inclusive, aqui no Esporte Total, aqui no térreo, aqui no hall aqui do Sistema Terceira Via de Comunicação, né, com vários palmeirenses. Eles se reúnem nos dias de jogos do Palmeiras, né, tem os locais específicos e assistem então em telão os jogos do Palmeiras, torcendo pelo Verdão. Nós temos, por exemplo, aqui colegas daqui que torcem pelo Palmeiras. E a própria Roberta Barcelos é uma das torcedoras do Palmeiras. Ela torce também para o Verdão. Antigamente dizia o time periquito, hoje em dia falo o porco, né? De modo que parabéns à torcida palmeirense pela vitória, o único brasileiro que até agora venceu na Libertadores. Nos outros jogos pela Libertadores, o Santos perdeu para o Real Garcilaso do Peru por 2-0. O Corinthians, por sua vez, né, não saiu do 0-0 com Milionários de Bogotá. O Deportivo Lara, da Venezuela, derrotou o Independiente da Argentina, um resultado surpreendente, embora tenha sido na casa do Lara, lá na Venezuela, venceu por 1-0. E acreditem, lidera o seu grupo. O Alianza de Lima e o Boca Júnior também não saíram do 0-0. Né? Pois é, escassez de gols. Já Santa Fé e Emelec, do grupo do Flamengo, empataram em 1-1. Definitivamente, as coisas não estão muito mudadas, aliás, no futebol sul-americano, né? Aqueles que antigamente sofriam goleadas, hoje em dia estão vencendo e até liderando grupos da Libertadores. E pela Copa do Brasil, o Fluminense de Abel Braga protagonizou um fiasco ontem à noite no estádio Newton Santos. Perdeu para o Avaí por 2-1, jogo de ida, né, da Copa do Brasil. Ibáñez fez 1-0 para o Tricolor logo aos 10 minutos de jogo. Mas ainda no primeiro tempo, o time catarinense chegou à igualdade através de André Moritz. No segundo tempo, o Avaí passou a controlar as ações e, aos 30 minutos, Rômulo fez o gol da vitória, vocês estão vendo aí, após driblar num contra-ataque até o goleiro do Fluminense. A partida de volta será em Floripa na próxima semana. O jogo foi assistido por 8.240 espectadores, dos quais 7.339 pagaram ingresso. Vamos ver o que Abel Braga falou do jogo. Foi um jogo difícil, mas nós sabíamos de antemão, pelas observações, que eles sem a bola fazem uma linha de 6, junto os 2 pontas nos laterais, e que seria muito difícil ultrapassar. Nós conseguimos, com muito boa movimentação, fizemos o primeiro gol numa jogada ensaiada de falta. Tivemos logo a seguir uma outra jogada ensaiada de escanteio que
não sei como não deu gol. Algumas bolas alçadas que poderíamos ter feito o segundo. E houve um erro, né? Um erro de jogador, um erro de passe, de domínio. Nos pegaram com a defesa aberta e fizeram... E depois ficou muito mais difícil. Começamos a errar mais, tentamos tranquilizar a equipe, nós não pudemos. Saindo com 2 centrais abertos, um pelo lado esquerdo, um pelo lado direito, errar o passe e rifando a bola por dentro. Não melhorou. Nós sentimos no segundo tempo que muito se foi abaixo a equipe, porque é um cansaço natural, né? De alguns jogadores estavam muito abaixo. Eu falei que os jogadores pelo coletivo no último jogo estavam muito cresciam individualmente. Hoje o coletivo não funcionou. E em São Januário, quem diria, hein? O Vasco penou para derrotar o fraco Macaé por 2-1. E o time do Norte Fluminense saiu na frente, com Charles marcando aos 37 minutos do primeiro tempo, que terminou assim, com a vantagem dos macaenses. No segundo tempo, logo aos 9 minutos, Andrés Rios, argentino, empatou para o time da casa. O gol que deu os 3 pontos ao Vasco só aconteceu aos 52 minutos, com Riascos, após cobrança de escanteio. No cruzamento a meia altura, ele se abaixou e tocou de cabeça para a rede. Só 1.814 torcedores passaram pelas bilheterias de São Januário. Depois do jogo, o técnico Zé Ricardo, falou sobre a atuação do seu time na tela. Importante realmente, o atacante vive realmente de fazer gol, né? E o Andrés é um trabalhador impressionante, ele nos ajuda muito na nossa plataforma, um jogador que não desiste. O Riacho também está devagarzinho, voltando à boa forma. E a sequência de jogos que vai dar isso. Então é importante que eles também tenham feito os gols para poder eles se sentirem mais fortalecidos. Apesar dos dois estarem muito bem em relação a isso, eles sabem que a importância maior é que a equipe consiga o resultado, né, o rendimento da equipe como coletivo. Mas foi bom, sem dúvida alguma, para que eles possam recuperar a sua autoestima também. Como atacante é sempre bom. Sobre o Wagner e o Rildo, realmente foram 2 pancadas. Acho que o Wagner saiu um pouquinho mais dolorido, o Rildo conseguiu voltar, mas certamente amanhã deve apresentar um pouquinho mais de dor. Vamos amanhã na representação fazer uma análise melhor e depois passar para vocês. O Vasco volta a campo domingo, às 7h30 da noite, para enfrentar o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Eu continuo dizendo, na condição de vascaíno, eu continuo dizendo, se o Vasco não se reforçar, inclusive principalmente no setor defensivo, o Vasco vai dar um tremendo vexame nesta fase de grupo da Libertadores, não é? Vai pegar aí o Racing da Argentina, que goleou o Cruzeiro, vai pegar fora de casa, vai pegar o Cruzeiro fora de casa, mas o primeiro jogo vai ser dia 13, no Rio de Janeiro, enfrentando a Universidade do Chile. Mas o principal jogo da rodada será amanhã, reunindo Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos. Mando de campo do rubro-negro, que pagará aluguel ao Clube da Estrela Solitária de R$180 mil. As despesas institucionais serão divididas. E daqui vai um forte abraço para a galera do Goitacás, que arregaçou as mangas e partiu para a Rua do Gás, promovendo uma verdadeira faxina, inclusive soldando alguns pontos do aramado, deixando tudo pronto para o jogo de domingo às 3h30 da tarde com Resende. Disso nós vamos falar no próximo bloco, logo logo. Segurem aí, porque é pá e bola.